sejam todos bem-vindos à nossa casa. E hoje é um dia especial, né? Um dia que foi programado aí o encontro das famílias das evangelizações. E a palestra não poderia ser outra, né? Esse tema abençoado que é família. E quando a gente pensa logo em família, a gente vai pensando aí em várias questões que envolvem a família, né? Então eu escolhi um tema bem de acordo, né? Porque a primeira escola da vida, então é para a gente refletir nesses valores, em tudo que envolve a família. Então vamos lá, vamos iniciar a palestra. Então eu já trago logo uma pergunta para iniciar, porque quando a gente fala de família, a gente fala de muitas coisas, né? Então vamos pensar, né? A pergunta é assim: se a família é uma escola, quais as lições que Deus deseja que eu aprenda nela? E logo abaixo tem uma reflexãozinha aqui. Na escola do mundo, adquirimos conhecimentos. Na família, aprendemos a amar. Mas eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem em palavras, representando em palavras, o que Deus, né, quais as lições que Deus quer nos deixar, né, que a gente quer que a gente aprenda. Quais são as palavras-chave aí de aprendizado para nós, dentro da família? Então vamos pensando que aí no decorrer aí vai seguir a sequência, a gente vai começar a descobrir. Mas se alguém quiser levantar a mão e falar a palavra que acha que representa Deus, né, dentro de uma família, uma lição, né, de aprendizado, se quiser falar, né, palavras envolvendo aí os valores, o que vocês acreditam, né, quais as lições? Alguém quer falar alguma palavra ou quer deixar eu seguir com a palestra e a gente vai descobrindo junto? Amor e fraternidade. Oi? Amor e fraternidade. Ah, isso, amor, fraternidade. Tem mais alguma palavra que vocês acham que representa? Perdão. Pode ser até na música que viu, que tocou, né? Benevolência. Oi? Benevolência. Benevolência. Tem mais alguma lição que vocês acham? Assim, Convivência. Convivência. E aquelas mais fortes, assim, né? A gente aprende muito, até os que estudam aqui na casa. Perdão. Perdão, importante. Paciência. Humildade. Então, Tolerância. oi? Tolerância. Tolerância. Então são. Oi? Amor. Amor. Então são várias palavras que representam aí os valores, né, da família, né? As lições que Deus quer que nós aí nessa caminhada, né, começamos a refletir e adquirir. Pode passar, Lu. Agora vamos lá para a resposta. É assim, a professora dá a pergunta e em seguida o professor dá a resposta. Desculpa, gente, que eu sou professora, então não na evangelização aqui, mas sou professora também como profissão. Então, o professor dá assim, dá a pergunta e já põe a resposta em seguida, para o aluno já pegar, né, a resposta. Antes de eu seguir na minha resposta, eu vou colocar aqui para vocês alguns tópicos importantes referentes à família. Então, vamos lá. Laços que educam. Então, né, os nossos pequenos, ou a família em si, aprende, né, é um aprendizado diário. E eles aprendem muito mais com as nossas ações, com as vivências, né, do dia a dia, do que até com as palavras, né. Eles vão observando ali no dia a dia, né, como que é a família, como se porta, né, os familiares ali dentro da casa, tudo que acontece. O lar, né, é o primeiro templo de Jesus. Por que será? Porque é ali que tem fé, cultivamos fé, a prece, o evangelho. Então é o primeiro templo de Jesus. Na família, cada um tem um papel importante. Todos somos importantes nesse cultivo, nessa organização, né, nessa construção do lar harmonioso. Projeto divino. Cada família é um encontro
que já foi ali tudo planejado por Deus, da sabedoria divina, né? Nós não estamos por acaso na família que nós estamos, né? Quando a gente diz, né? Por quê? Nós não estamos por acaso, pode ter certeza disso. Primeira lições, o lar aprendemos os primeiros passos do amor e da convivência. E aí vem cá a questão na sequência lá, o verdinho, né, que representa os valores para a vida, são as virtudes. E agora voltamos lá a questão, a primeira questão que eu fiz para vocês. Quais os valores? Quais as lições? Né? Vamos lá, o que aprendemos na convivência diária? Primeiro, primordial, amar. Então vamos lá, tá em primeiro lá, né? Perdoar. Não tem como conviver em família se não perdoar, se não ter harmonia dentro de um lar, né? Compreender, servir, respeitar e recomeçar sempre. Então esses são os valores, as lições principais, né? Que nós aí devemos nos atentar. Pode seguir. Respondeu a pergunta? Então, vamos lá. Família nos planos de Deus. Questionamento. Perguntas que eu acredito que todos, né, já tenham feito. Eu já fiz, vocês acredito que já tenham feito em algum momento da vivência de vocês dentro de uma família, dentro de um lar, né? Porque existem tantos desafios dentro de casa. Por que eu nasci nessa família? Muitos não aceitam, não entendem. Por que eu nasci nessa família? Eu queria ter outra família, eu queria ter outro pai, queria ter outra mãe, queria ter uma mãe descolada, um pai descolado, né? Por que eu estou nessa família? Por que eu tenho determinados pais? Porque meu filho é tão diferente de mim. Eu queria que ele fosse igual a mim, eu queria que ele gostasse das mesmas coisas. Eu queria que ele estivesse dentro de um centro espírita, eu queria trazer meu filho, eu não consigo, eu queria, né? Por quê? Né? Então, esses questionamentos, eles são pertinentes na nossa vida, né? Na vida de todos os familiares, na vida de todas, né, as famílias. E o que o Espiritismo nos responde? Ele tem uma resposta para isso, né? O Espiritismo, ele traz toda essa compreensão para nós, do conceito de família. Né? Ele traz lá que a reencarnação, ela nos reúne com espíritos, né? Com espíritos que fazem parte da nossa história. Então não é por acaso que nós estamos nessa família, né? Outros espíritos também precisamos ter essa convivência para reconstruir laços, né? E ainda existem os desafetos, que foi as questões que foram feitas, que foi os questionamentos que teve, né? E esses desafetos são oportunidades de reconciliação, que todos nós temos, né? Então, é uma oportunidade grandiosa para todos nós. Pode passar. Então, vamos lá. Família na visão espírita, reencontro de espíritos. Então, estamos nos reencontrando, né? Sempre. E por isso que tem esses desafios. Né? Por isso tem várias questões aí que temos que refletir na família, pensar, né? Ter essa análise mesmo desses reencontros. Por quê, né, desses reencontros? Laços corporais espirituais. Tem os filhos biológicos e tem os filhos que têm aquela construção do afeto. Então são aqueles filhos que são por afinidade, né? Que é por adoção. E tem alguns pais até que se questionam, nossa, eu me dou mais com meu filho que é adotado do que com meu próprio filho sanguíneo. Por causa dessa questão, né? Que a gente desses reajustes, de tudo que a gente tem que retomar nessa existência, né? De questões, de pendências que ficaram lá atrás. Oportunidades de ajustes. E essas oportunidades, elas servem para quê? Para aprendizado para nós, né? Para a nossa transformação, né? Para que possamos seguir no caminho da nossa evolução moral, né? E essa é isso que a doutrina espírita, ela vem sempre nos mostrar, né? Que esses aprendizados, que essas vivências, elas são grandiosas para nós como espírito, porque nos fazem aí evoluir, né? Pode passar.
As dificuldades familiares como lições de vida. Bom, toda escola tem prova, certo? Toda escola, né, convencional, a gente vai, né, frequenta a escola e faz uma prova, né, uma provinha básica para a gente passar de ano, né? Na escola da vida, será que tem? Então vamos lá. Nenhuma família é perfeita, é? O que vocês acham? Você acha que toda família é perfeita? Não. Toda família tem diferenças, toda família tem conflitos, toda família tem desafios, mas é aí que está a resposta lá anterior, a oportunidade de crescimento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que as aflições são provas necessárias ao nosso progresso espiritual. E muitas vezes, os desafios familiares nos convidam a quê? A paciência, a dedicação, a tolerância e ao amor. Porque sem a paciência a gente não consegue. Sem se dedicar dentro de uma família também. E também se não tivermos tolerância, não tivermos amor, fica bem difícil. Então são esse convite, né, que a gente tem que refletir, nessas questões que a gente tem que refletir. Aí eu me pergunto, né, todo mundo também faz essa pergunta, por que isso acontece comigo? Ah, mas é só na minha família que eu tenho esse problema, só tem esse problema porque é aqui nessa casa, só tem, é comigo, sou eu o problema. Não é possível, não é possível. Ai, Deus, me dá uma ajuda. Então, assim, essas reclamações, essas perguntas, é constante. Ah, você não faz isso. Ah, é só comigo. É comigo. Em outra casa não deve ser isso. Não é possível que aconteça isso com outra família ou com outra pessoa. É só comigo. E a gente pergunta para Deus, né? Só que, em vez de a gente perguntar por que isso acontece comigo, a gente faz a pergunta: o que Deus deseja me ensinar através dessa situação? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que Deus quer me ensinar através dessa situação? Né? Porque cada dificuldade, ela pode ser transformada em uma valiosa lição. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer para Deus. Não ficar perguntando, é só sou eu o problema, é eu, meu filho é o problema, meu marido é o problema, a minha casa é o problema. Não, a gente tem que perguntar o contrário. O que Deus ele quer me ensinar através de tudo isso que eu estou vivendo hoje? Porque tem uma resposta, tem um porquê, né? Pode passar. Como foi falado lá no início da palestra, a gente colocou várias questões, né? Pontos-chave aí para nós, né, da vivência familiar. Eu não poderia deixar de passar essa palestra se não falar num tema tão importante, primordial para as famílias. E qual que é esse tema? O perdão. Não há como estar, né, dentro de uma família e não ter algo tão importante, tão essencial para a nossa vida, que é o perdão. Dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, todos os cursos, tudo que a gente aprende é voltado para isso, para a reforma íntima e para o perdão, né? Não tem como uma família ela permanecer unida se eu não coloco isso em prática na minha vida e nem na vida, como ensinamento para os meus pequenos ou para a minha família, né? E temos que lembrar sempre, nós somos espíritos em aprendizado, né? Podemos errar? Muito. Todo dia, o tempo todo. Ninguém é perfeito. Não há perfeição. Então, nós podemos errar. Podemos ferir? Pode acontecer, né? Não tem como a gente prever essa perfeição. A gente tem um modelo de perfeição. Mas será que nós estamos nesse nível, né? Estamos caminhando. Então, podemos sim errar. E o Evangelho, ele nos lembra disso. O quão é importante perdoar. Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Capítulo 10. Perdoar é libertar o coração da mágoa e abrir espaço para a paz. Agora eu digo para vocês, dentro da família, dentro de um lar, se eu não coloco isso em prática, qual exemplo de vivência eu vou dar para os filhos, né? Meus filhos, para os meus familiares, né? Se eu não consigo perdoar.
se eu não consigo colocar o perdão em prática, se eu não me perdoo, né, como pessoa, ou como mãe, ou como, né, como pai, como que eu vou colocar isso em prática? Como que eu vou demonstrar para o meu filho, né, para os meus filhos, né, no geral, filha, né, marido, a importância do perdão? Então isso ele tem que ser primordial dentro de uma casa. Isso tem que ser constante, né? Eu tenho que ter humildade de falar, eu errei, peço desculpa, peço perdão, né? Reconheço o meu erro, vou melhorar, vou corrigir isso e refletir. Aí vocês vão falar, você fala porque é fácil, né? É fácil falar que o perdão é fácil de se colocar em prática, mas às vezes não é. Então é isso que a casa espírita ela vem trabalhar em nós, essa reforma íntima, para que a gente pare um pouquinho e pense como é importante a gente levar isso para dentro da nossa casa. Porque, pensando até como professora, muito do reflexo na escola, dentro de uma sala de aula, vem da vivência familiar. Às vezes aquela criança que bate, que briga, às vezes que não sabe, que não consegue reconhecer seu erro, ele vem de uma vivência dentro de casa. Olha como é importante tudo que representa a família, né, os valores que são desenvolvidos, trabalhados dentro de casa, né, para os nossos pequenos. Pode seguir. Quando eu falo de auto-perdão, entra agora nessa questão que é do tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar ensinando o que é certo e errado, perguntando se está tudo bem, conversando, parando. Minha vida é corrida, né? É tudo corrido. Eu trabalho, saio cedo, chego à noite, não tenho tempo nem de saber como meu filho foi na escola. E muitas vezes, muitos pais se culpam. Eu digo isso até porque eu, né, como mãe, né, eu já passei por isso, né? Eu já tive esse questionamento comigo. Poxa, eu queria estar mais perto do meu filho, eu queria estar sentado com ele, conversando, ver o que ele está fazendo, o que ele está assistindo, como que foi a escola. E isso, assim, o tempo ele é muito importante. Ele é muito importante, né? Então, vamos pensar que o tempo ele passa rápido, né? Questão de segundo, questão de dias, anos. Quando você vê, seu pequeno já está homem, né? Seus filhinhos lá estão adultos, já estão em faculdade. Olha como passou rápido. E essa valorização do tempo que a gente tem que ter e refletir o quanto ele é importante para nós, né? Para a família. Cada momento ele é precioso. Às vezes aquele dentinho que caiu, às vezes aquele filho que precisa de um diálogo. Às vezes um diálogo, ele salva vidas. Aquele filho que pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou usar alguma coisa que não é certo, que é errado. Às vezes o pai sentou naquele momento e falou, olha filho, é isso, conversou, deu uma atenção e evitou muitas coisas. Então é muito importante esse tempo, esse momento. Valorizar, né, que nem eu falei agora, o diálogo, o tempo dedicado, gente, é investimento. Você não está perdendo tempo de sentar com o teu filho e fazer uma tarefa. Né? Pelo contrário, você está presente, né? Você está ali, você está sendo ali, né? algo precioso. Então, isso é muito importante. O lar é a escola dos sentimentos, é onde as crianças aprendem. Família e oração caminham juntas. A gente vai chegar mais lá na frente que eu vou falar sobre a questão da oração e da importância que é, né, para a família. O amor de hoje é lembrança feliz de amanhã e paz eterna para o futuro. Então, pode ir. O lar é a primeira escola. Educar com amor é mais do que ensinar, é dar exemplo, é cultivar em ações, é ser presente, é corrigir com bondade, é inspirar pelo bem que fazemos. As crianças, os jovens, né, no geral, aprendem observando como tratamos as pessoas, como enfrentamos as dificuldades, como reagimos aos erros, como vivemos na fé. Então, tudo isso é um aprendizado. Crianças aprendem pelo exemplo, observam e imitam mais do que ouvem. Então, não adianta, falo, mas chego na hora, não faço nada que eu falei.
tenha paciência, filho. Ô, filho, aí dá um grito, vai fazer isso. Poxa, mas minha mãe mandou ter paciência, mas ela tá gritando comigo. Então é assim, não adianta, a gente tem que ser o exemplo. Faça oração. Aí eu chego, não precisa fazer oração não. Mas não, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, faça. É bom explicar o porquê, né? A conexão que é, o que vai trazer de bom, né? Ter a presença de Jesus dentro da nossa casa. Isso tudo é ensinamento. Pode passar. Missão dos pais educadores. Eu vou ser bem breve, gente, porque vai ter a apresentação das crianças. Então, eu vou passando, vou explicando, vou falando, tá? Qual que é o grande desafio nosso hoje? De todos os pais, ninguém fica fora. Eu tenho certeza absoluta que aqui nenhum familiar que tem jovem, que tem criança em casa, fica fora dessa questão. Qual que é o nosso maior desafio hoje? As influências digitais, né? O acesso à internet, os jogos, todas as coisas que podem aí estar influenciando os nossos filhos, né? E aí que a gente tem que buscar a nossa força. Qual que é a nossa força? Os valores espirituais, para estar trabalhando essa questão em casa. O Evangelho, ele vem nos dizer, né, que nos lembrar, pais educadores têm uma missão sagrada. Educar não é apenas alimentar. Quer um tênis novo? Tó. Quer uma roupa? Tó. Quer viajar? Tó. Né? Então, assim, é fácil, né? Você vai lá, enche as crianças de coisas materiais e esquece do primordial, que é o quê? Os valores. Isso reflete na escola? Reflete. Gente, eu estou falando pela vivência que eu tenho como professora. E está mudando muito, né, essa questão. Porque muitas vezes os pais acabam emanando essa responsabilidade para quê? Para a escola. E esquece de trabalhar esses valores. Às vezes, né, você tem que lidar com criança que não respeita, com criança que briga, xinga, né, não tem esse amor ao próximo, né, acaba maltratando o seu amigo, o seu colega, não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, não consegue ter uma convivência sadia com seus amigos na escola. E o professor tem que muitas vezes parar tudo que ele está fazendo para sentar com a criança e dar uma atenção, ver o que está acontecendo, por que está daquele jeito, né, por que a criança está mais rebelde. E isso são valores que são trabalhados em casa. Então, está tendo uma inversão de valores. Eu digo para vocês como experiência própria. E é triste isso, porque os pais eles têm que ter essa responsabilidade de passar para os seus filhos os valores essenciais, né? Olha lá, coloquei lá embaixo uma reflexão. Os brinquedos passarão, as roupas passarão, os presentes passarão, mas o que ficará para sempre? Valores, né? E coloquei até duas imagens, que é o Evangelho no lar, que é muito importante, né, para os pequenos, e a evangelização. Mas eu não sou espírita, eu sou católico, eu sou de outra religião, independente da religião, levar esses valores para casa, né, levar esses valores. Quem puder ter a oportunidade de trazer para dentro de uma evangelização, né? Eu falo com meu filho, ele estuda aqui, né? Ele frequenta a evangelização desde pequenininho e é importante, ajuda muito, né? Eu nunca tive reclamação do meu filho xingar, bater, brigar dentro da escola, porque eu trabalho isso em casa com ele. Eu converso, eu explico o que é importante, os valores que tem que ter, né? Então, isso aí é muito essencial. O Evangelho no lar. Como eu falei que o Evangelho no lar ele é muito importante, né? Então, eu coloquei aqui. Mas o Evangelho no lar, ele faz o quê? Ele ilumina, traz luz, ilumina, é um amor que fortalece, paz, né? Ele muda o ambiente da casa. Olha lá, benefícios. Harmonização do ambiente, fortalecimento espiritual, proteção dos bons espíritos, união familiar e fortalecimento da fé. Deixa eu falar mais alguma coisa? O Evangelho é tudo isso. Inclusive, eu dei um folhetinho para vocês. Quem não faz o Evangelho no lar tem toda a orientação de como fazer, tá? Porque é muito importante,
tá? Fazer o Evangelho. E para as crianças, para os jovens, né, para todos os familiares, fica também uma oportunidade também de trazer essa transformação para dentro do lar. É tão importante. Então, é isso, gente. Desculpa, eu gostaria de ficar aqui falando sobre escola, sobre experiências, né, dentro da escola, da evangelização também, né? Com temas voltados para mais temas, né, voltados para a evangelização, que é tão importante, né? A gente sabe que é importante, né? Mas o tempo é corrido, preciso encerrar para a apresentação das crianças, tão aguardadas, eles ensaiaram com muito amor, né? Com muita vontade, com muita alegria, então a gente não pode perder também. E hoje, né, ao refletirmos sobre o tema Família, a primeira escola da vida, percebemos que Deus não nos reuniu por acaso. Cada familiar é um professor, ele vai passar uma experiência, ele vai passar um aprendizado, uma vivência, né? Cada convivência é uma lição, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Na escola, nós aprendemos profissões, né? Estamos lá, buscando conhecimento e aprendendo uma profissão. E na escola da família aprendemos o quê? Um aprendizado ali, amar, né? E amar é a maior lição que Jesus nos deixou, porque o amor, ele cresce dentro do lar, a luz de Jesus alcança toda a sociedade. Então, que hoje nós possamos sair daqui com o compromisso de ouvir mais nossos pequenos, né, dentro da nossa casa, julgar menos, apontar menos o dedo. Lembra? Quando eu aponto quando estão virados para mim, então julgar, né? Julgar menos. Abraçar mais, pegar o filho, abraçar, ter esse contato físico com o filho é muito importante. Agradecer. A gente tem que agradecer a família que a gente tem. Mesmo os mais difíceis, mesmo as dificuldades que a gente enfrenta, mesmo todas as questões pertinentes que a gente passa na nossa vida, a gente tem que agradecer, né? Sempre. Perdoar mais. Perdoar, eu perdoo, depois eu converso, não, faça. Naquele momento que bateu na consciência, faça. Lembra como Jesus falou? Jesus, ele nos orientou. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, não vai ser pouco, vai ser muito. Então, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que ensinar e deixar esse ensinamento. E amar, né? Sem amor tem como tem família? Não. A gente tem que amar nossos filhos, o marido, né? Se é marido, a esposa, quem quer que estiver fazendo parte da família, avós, tios, tias, né? Primos, né? Os que estiverem ali, né? Na vivência. Gente, para encerrar essa palestra de hoje, a primeira música, ela foi bem calminha, para a gente se acalmar mesmo, dar uma tranquilizada, refletir. Essa segunda música, se vocês quiserem levantar e até dar uma mexidinha aí para mexer o esqueleto, até pode, tá? Porque é uma música mais movimento, tá? E é uma música, uma canção que eu acredito que vocês já tenham escutado, né? Que é Amar Como Jesus Amou. Né, que nos convida a transformar o Evangelho em vivência diária, né? Não significa que não teremos dificuldades sim, né? Mas que possamos aí aprender a perdoar, a compreender, a acolher e servir, mesmo diante das imperfeições humanas. Na visão espírita, a família é a primeira escola da vida. É nela que exercitamos o amor, a paciência, a fraternidade e o amor. Então é isso. Vamos fechar os nossos olhos para fazer esse encerramento de hoje, agradecendo, né, a oportunidade, né, dada de estar aqui hoje com todas as famílias, né, celebrando esse momento tão especial, pedindo ao nosso Pai Celestial que olhe por todas as famílias, que olhe por todos nós, pelos nossos filhos, né, que essa luz que nos envolve, esse amor, possa chegar até os nossos familiares hoje, né? Que possamos sair daqui renovados nessa fé viva de Jesus
e convido a todos, né, a encerrar essa palestra de hoje com a oração da nossa Mãe Santíssima Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradeço a todos pela presença, obrigado pela oportunidade e possa ter contribuído aí com a instrução para vocês. Obrigada.